Olá, pessoal. Aqui é o professor Pablo e eu vou apresentar aqui um resumo do assunto da semana 2. Um resumo, talvez, um detalhamento às vezes. Eu vou apresentar aquele assunto que eu divulguei para vocês estudarem. O ideal é vocês estudarem antes, porque na ordem das atividades estudavam antes de assistir esse vídeo. Depois vocês deveriam estar vendo esse vídeo. E aí eu vou detalhar algumas coisas um pouco a mais, vou apresentar de uma maneira diferente do material para ajudar vocês a entender. Então, lembrando que não deixe acumular assunto, que leia o material e que tire dúvidas no ambiente ou por e-mail. Mande dúvidas para o tutor virtual correspondente ao seu polo. Mande dúvidas no fórum, que qualquer um de nós pode responder lá, eu ou qualquer um dos tutores. Usem esses recursos, certo? Para tirar dúvidas. E nessa aula eu vou falar de somatórios, dígitos verificadores, circuitos lógicos. De assuntos são esses três. O quarto é uma conclusãozinha bem rápida. E eu devo dividir em 2 vídeos, tá? Porque nessa semana não vai ser na forma de aula síncrona. Então eu vou fazer em vídeos, vou dividir em 2. Vamos começar pelo assunto de somatórios. A notação de somatório que eu vou apresentar aqui pode assustar a princípio, mas entenda que é só uma maneira resumida de representar uma soma. Útil, ela é útil quando a soma tem vários termos e esses termos seguem um certo padrão. Termos são aquelas partes que compõem a soma, tá? Vamos dizer, parcelas da soma. E todos esses termos seguem um padrão consistente. Então, se você tem essa situação, você consegue usar a notação de somatório e ela vai ser útil para, ao invés de ter uma soma com várias coisas, você faz uma notação só e representa aquilo tudo. Então, a notação, em resumo, assim, vai ter variantes, certo? Porque a matemática é muito feito de escrever texto e as pessoas têm diferentes estilos e, e cada um pode escrever a mesma coisa um pouquinho diferente da outra na matemática também, assim como em texto literário, sei lá. Então, é bem comum na notação de somatório. Bem, o que tem que estar presente é esse sigma grande. O sigma é a letra grega correspondente ao nosso S. Esse sigma aqui é o S maiúsculo, é o sigma maiúsculo deles. E aí você coloca aqui I igual um certo valor inicial, aqui em cima o valor final. É isso que pode variar um pouco, certo? Às vezes aqui embaixo fica o valor inicial e o valor final, às vezes aqui embaixo diz I que pertence a um conjunto. Então vai ter pequenas variantes. Mas nessa aula e no material, e o que eu vou cobrar, é bem consistente, é sempre assim. I igual ao valor inicial, e aqui o valor final. E aqui vem uma fórmula. Nessa fórmula, geralmente usa o I. A notação do somatório vai ser mais útil quando tem uma fórmula aqui que depende do I. E ao invés de I, pode ser outro nome de variável também. Então, é muito comum usar o I, no material usamos bastante, mas isso pode ser qualquer nome de variável, x, j, né? Z, o que você quiser. Vamos para um exemplo que fica mais fácil de explicar até. Eu vou fazer vários exemplos variando um pouquinho para vocês irem entendendo. Então, aqui está um somatório. I igual a 0 é aquele valor inicial. Aqui o 3 é o valor final para o I, tá? Quer dizer que o I vai variar de 0 a 3. E aqui tem a fórmula. A fórmula, nesse caso, eu coloquei a fórmula mais simples. É o I, diretamente. Então, para você entender essa notação, eu coloquei aqui algumas etapas. Você tem que examinar quais os valores que I pode ter. Ou que a variável, pode não ser I, pode ser X. Nesse caso é I. Nessa fórmula aqui, o I pode ter o valor 0, o valor 1, o valor 2, até o valor 3. Porque essa fórmula diz que I varia de 0 a 3
e é uma variação assim, de 1 em 1, necessariamente. Tá? Sim, essa notação é isso, né? Agora você pode encontrar nos livros variantes, que coloca I, que pertence a um certo conjunto. Aí o conjunto pode ter o que você quiser. Pode não ser de 1 em 1. Mas essa é variando de 1 em 1, do 0 até o 3. Ok, segunda etapa. Para cada valor de I, eu vou aplicar essa fórmula. Isso aqui vai ser melhor exibido numa tabela. O material faz assim numa tabela. Eu vou fazer bem parecido, talvez uma diferençazinha pequena aí, mínima. E aí, quando você varia o I, a ideia é para cada valor de I, você aplica a fórmula nesse valor. Aplica a fórmula para o 0, aplica a fórmula para o 1, aplica para o 2, aplica para o 3. E depois você soma todas essas expressões. Você aplica essa fórmula, gera uma expressão, tá? A fórmula por si só também é uma expressão. Aí você gera uma expressão livre do I. Depois você aplica de novo, gera outra expressão e soma tudo isso. O resultado vai ser a soma de tudo aí, tá bom? Vamos ver esse mesmo exemplo, esse mesmo somatório aqui, melhor explicado, tá? E aí eu vou fazer aqui ao vivo, digamos assim, para vocês verem. A ideia aqui, nessa numeraçãozinha aí, igual a zero, bem, nessa parte da notação aqui, que diz igual a zero, é o primeiro valor que você vai considerar para o i, e o 3 é o último, você vai variar de 1 em 1. Então, nessa tabela eu vou fazer essa variação do i, tá? Eu começo considerando a situação em que o i vale zero. Depois eu vou considerar que pode valer 1, depois que pode valer 2, depois que pode valer 3. De 0 a 3, como diz aqui a notação. E a fórmula aqui é simplesmente substituir o i. Na verdade, você sempre vai fazer isso, substituir o i pelo valor que você está considerando. Aí, nesse caso, o valor já é o próprio resultado da fórmula, é o que eu quero dizer. Ou seja, a fórmula é i, né? Aí eu troco i por zero, ela vai ficar o valor zero. Aqui, a fórmula é i, tá? Eu troco i por 1, então eu vou ficar com essa expressão, que vale 1. Agora a fórmula é i, mas eu vou trocar i por 2, eu vou ficar com o valor 2. A fórmula principal aqui é i, mas eu troco i por 3, eu vou ficar com o valor 3. Pronto, isso é aquela segunda etapa que eu mostrei no slide anterior. Agora, o que é que eu faço com isso? Esse somatório representa a soma de todas essas expressões aí, de cada resultadozinho que eu obtive aqui na tabela. 0 mais 1 mais 2 mais 3. Esse somatório representa isso. Se você quiser, a gente pode calcular o valor e dizer aqui, isso dá igual a 6. Mas isso é a parte fácil, tá? O importante é vocês entenderem que esse somatório aqui representa isso. Essa vai ser a expansão da fórmula. E eu vou chamar de expansão direta, principalmente ali na avaliação, eu coloquei expansão direta. É quando você só substitui na fórmula o i pelo valor e pronto, não mexe em mais nada. Ali é a expansão direta. Mas você pode ir simplificando um pouco a expressão. Aí já é a expansão, mas não a direta, né? Já é outro passo mais avante, assim, na expansão. Vamos ver outros exemplos, que esse é muito simples. É só pegar o i, e o próprio i já é o resultado, né? Vamos pegar essa aqui, que é a fórmula 5i. O somatório eu deixei do mesmo jeito, i variando de 0 a 3. Então, o i vai variar, né, nos valores 0, 1, 2, 3, de 1 em 1. Pronto. Quando o i é 0, eu aplico a fórmula, que é 5 vezes i, trocando o i pelo valor. Eu estou considerando aqui nessa linha da tabela, essa coluna, o i, o valor 0. Então, 5 vezes i vai ser 5 vezes 0. Agora, de novo, a fórmula 5 vezes i, considerando quando o i é 1. Tá? Aqui, que expressão? 5 vezes 1. E quando o i é 2? A fórmula 5 vezes i está representando 5 vezes 2. E a fórmula 5i, quando o i vale 3,
representa 5 vezes 3. Então, a expansão direta desse somatório é exatamente isso aqui. Fica desse jeito, tá? Onde esse ponto representa o Google está querendo completar aqui, entendendo o ponto como se fosse separador de casa decimal, porque em inglês ponto é separador de casa decimal. Mas não é isso que eu quero dizer, eu quero dizer multiplicação. Então, não, Google, não complete não. Só para ele não completar, eu botei um A aqui. Então, 5 vezes 0 mais 5 vezes 1 mais 5 vezes 2 mais 5 vezes 3. Essa é a expansão direta. Só peguei a fórmula, troquei o i por cada um dos valores que o i pode ter. São os valores de 0 a 3. Ok. Depois você pode ir expandindo mais ou simplificando mais, na verdade, essa expansão, e aí ficaria assim. 5 vezes 0 que dá 0, né? Mais 5 vezes 1 que dá 5, mais 5 vezes 2 que dá 10, mais 15. Beleza, isso aqui ainda é a expansão, mas aqui já não é mais a direta. Essa que eu estou chamando de expansão direta, pega a fórmula e troca i pelo valor. Aí coloca mais, pega a fórmula, troca i pelo próximo valor, depois troca o i pelo próximo valor e assim vai, colocando mais no meio de tudo, tá? Não é um termo assim que seja comum na matemática. Foi a maneira que eu expressei essa, essa expressão aqui. Expansão direta, quando você só pega a fórmula e troca o i pelo valor de maneira bem direta. Ok, se quiser você calcula o valor, mas não é o importante aqui, isso aqui dá 30, né? Eu quero é que você entenda que essa notação representa esse somatório aí. E aí eu vou fazer um outro exemplozinho, uma pequena modificação. Esse variou de 0 a 3. Se eu variar de 1 a 3, ok, você pode colocar um somatório variando de quanto você quiser até quanto você quiser. Pode ser de 1 a 1, pode ser variando de 10 a 200. Pode até ser variando até o infinito, eu vou mostrar depois algumas fórmulas assim, mas pode, de 0 a infinito. Pode ser começando no negativo, pode, tá? Mas geralmente nos nossos exemplos começa em 0 ou em 1, a maioria deles. Olha aqui, um exemplo começando em 1. Então o i varia a partir do 1, podendo ter o valor 2 até o valor máximo que é 3, é o que está aqui em cima. Se eu pegar essa fórmula 5i e trocar por cada um desses valores, 5i, quando tem o 1 ali, corresponde a 5 vezes 1. 5i, quando i vale 2, é 5 vezes 2. 5i, quando i vale 3, é 5 vezes 3. Então, a expansão direta disso é 5 vezes 1, mais 5 vezes 2, mais 5 vezes 3. O Google vai pensar que é casa decimal e está propondo um valor aí, mas não é isso. Isso corresponde a 5 mais 10 mais 15. E, aliás, dá o mesmo resultado do somatório anterior, dá 30, né? Porque 5 vezes 0 dá 0, aí esse termo a mais aqui não estava, assim, alterando o resultado. Essa é a expansão direta e o outro já é uma expansão mais simplificada. Vamos ver outro exemplo. Eu vou variar algum detalhe aqui que agora eu não lembro de cabeça. Ah, tá certo. Eu fiz o i variar de 1 até 4 e coloquei a fórmula um pouquinho diferente. 5 vezes o i menos 1. Então, vamos lá. O i vai variar de 1 até 4. Então, o i pode valer 1, 2, 3 ou 4. Vou considerar as 4 possibilidades. Quando ele vale 1, a fórmula que é 5 vezes i menos 1, vai ficar, eu troco onde tem i pelo valor 1. Vai ficar 5 vezes 1 menos 1. Vou colocar aqui em negrito a, a posição onde tinha o i, tá? Eu substituí pelo valor. Onde era 5 vezes i menos 1, vai ficar 2 menos 1. Onde tinha o i aqui em negrito, apareceu um i.
E aqui 5 vezes 3 menos 1, que era a fórmula 5 vezes i menos 1, né? Onde tinha o i eu troquei por 3. E 5 vezes 4 menos 1. É importante respeitar esse parêntese, certo? Manter o parêntese que estava lá, exatamente como está na fórmula, porque o parêntese também afeta a ordem que vai ser feita a operação. Isso quer dizer que eu tenho que primeiro fazer essa subtração aqui, depois multiplicar. Então, eu mantive o parênteses aqui. Né, em cada termo, né, a expansão direta desse somatório. Então, isso vai ficar, a expansão direta mesmo, fica assim. 5 vezes 2 menos 1. Eu não coloquei o pontinho porque tanto faz, né? Fica implícito quando está o 5 junto do parêntese. 5 vezes 3 menos 1, mais 5 vezes 4 menos 1. Pronto. Se você quiser, né, melhorar aqui, assim, simplificar um pouco mais, acho que fica melhor você continuar aqui embaixo. Esse 5 vezes 1 menos 1, 1 menos 1 dá 0, então isso dá 5 vezes 0. 5 vezes 2 menos 1 dá 5 vezes 1. 5 vezes 3 menos 1, 3 menos 1 dá 2. Então fica 5 vezes 2. Opa, faltou mais. E o 4 menos 1 dá 3, então isso aqui dá 5 vezes 3. Então ficou 5 vezes 0, mais 5 vezes 1, mais 5 vezes 2, mais 5 vezes 3. Olha só o que eu queria mostrar nesse somatório. Esse somatório, apesar de ter uma fórmula diferente, apesar de ter um intervalo de variação para o valor de i diferente, veja que ele vai dar a mesma expansão, assim, não a expansão direta que é essa de cima, mas ele dá a mesma expansão e dá o mesmo valor do exemplo 2, ó. Exatamente a mesma expansão que aparece no exemplo 2. Só que aqui é a expansão direta, né? E aqui, só trabalhando um pouquinho mais, a gente vê que dá a mesma soma. Então, isso pode acontecer, de você ter somatórios com uma fórmula diferente, um intervalo diferente, que dão iguais. E, a rigor, os dois somatórios, se você olhar o resultado mesmo final, vai dar 0 mais 5 mais 10 mais 15, dá 30. Os três somatórios aqui, ó, esse, variando de 1 a 3 com 5i, o exemplo 3. E o 2, com i variando de 0 a 3 e a fórmula 5i. Todos dão resultado 30. Esses três somatórios são iguais em termos do resultado. Tá? Então, eu posso colocar a igualdade aqui. Por exemplo, isso aqui é igual, eu vou colocar os outros dois somatórios aqui, só para você entender que a igualdade matemática se aplica. Entenda, leia isso assim, ó, como uma continuidade. Isso aqui é igual a essa expansão direta. Entenda como se estivesse numa linha só. E essa expansão direta é igual a isso. E isso vai ser igual a... Vou pegar o somatório 3 aqui, do exemplo 3. E essa expansão, em termos de resultado final, é o que interessa para a igualdade, dá igual ao exemplo 3. Em termos de resultados finais, também dá igual ao somatório do exemplo 2 até. Porque todas elas dão um resultado 30, tá? Isso que vai estabelecer a igualdade. Pronto? Vamos ver outro exemplo. Vamos ver um que deu uma coisa diferente, né? O exemplo 5. X variando de 2 a 5. E a fórmula é 5 vezes x menos 2. Ah, com x é difícil, né? Só sei fazer com i. Não, não é difícil, não. É igual. É igual. Vai ter que substituir o x na fórmula. A fórmula provavelmente vai ter um x nela e você substituir o x. E o x vai variar de quanto? De 2 a 5. E para mostrar um exemplo que não começa nem 0 nem 1. Então, x pode ter o valor 2, 3,
4 ou 5, você vai ter que analisar essas 4 situações. Para cada uma delas, você aplica a fórmula 5 vezes x menos 2. Só que o x aqui vale 2, eu troco x por 2. Ficou 5 vezes 2 menos 2. 5 vezes x menos 2. Agora, eu troco x por 3. Ficou assim, 5 vezes 3 menos 2. A fórmula é 5 vezes x menos 2. Eu troco x por 4, com um pontinho errado aqui. Troco x por 4, ficou desse jeito, 5 vezes 4 menos 2. E aqui eu troco x, a fórmula 5 vezes x menos 2, eu troco x por 5. Fica desse jeito. A expansão direta, diretíssima mesmo aí. 5 vezes 2 menos 2, mais 5 vezes 3 menos 2, mas é só colocar o mais em todas aquelas expressões que eu obtive lá na tabela. 5 vezes 4 menos 2, mais 5 vezes 5 menos 2. Ok, isso tudo aí que está em cima é igual ao que está aqui embaixo também. Isso aqui é igual a 5 vezes 2 menos 2 dá 0. 3 menos 2 dá 1, então dá 5 vezes 1. 4 menos 2 dá 2, então isso é igual a 5 vezes 2. 5 menos 2 dá 3, então é igual a 5 vezes 3. Eu estou calculando o que está dentro do parêntese, certo? E tirando o parêntese da história. Menos 2 dá 3, então coloco só o 3, não preciso colocar entre parênteses, né? Então eu tirei todos os parênteses que teriam aqui, ó. Opa. E aqui, bem, eu tirei todos. Aí dá 5 vezes 0, mais 5 vezes 1, mais 5 vezes 2, mais 5 vezes 3, é um somatório que a gente já viu antes. Então, esse somatório também é igual aos anteriores. E que interessa o resultado final, vai dar 30. Ele vai ser igual a todos esses anteriores que a gente viu. Eu não lembrava que eu tinha feito 5 exemplos iguais, não, tá? Mas eles são iguais no resultado. Mas você vê que a maneira dele se apresentar é diferente. Pode ter a variável i no somatório. Pode ter a variável, foi isso que eu quis variar, tá? Nesses exemplos. Pode ter a variável x, ela pode variar de 0 a um valor, de 1 a um valor, de 2 a um valor, de qualquer coisa a qualquer coisa. Você que escolhe onde começa e onde termina esse intervalo de variação, mas o normal é aqui ter o menor valor e aqui o maior. E a fórmula aqui pode ser qualquer coisa usando x. Aliás, geralmente vai ter o x aí na fórmula. Mas se não tiver o x, é uma situação meio esquisita, mas não é tão rara, não. A gente pode ter um somatório assim, ó. X variando de 1 a 3. E onde era para ter uma fórmula, tem o 7. Mas pense nele como uma fórmula também. Onde você vai pegar essa fórmula e trocar onde tiver x por 1, por 2 e por 3. Né? O x varia de 1 a 3, então já coloquei aqui os valores. 1, 2, 3. Você pega essa fórmula, onde tiver x nela, você troca por 1. Isso vai dar o quê? Bem, na verdade não tem x nela. Então vai dar o próprio valor 7. Agora eu pego essa fórmula, troco x por 2. Não tem x nela, dá o próprio valor 7. Pego essa fórmula, troco x por 3. Não tem x, vai ficar o valor 7 de novo. Então vai ser essa a expansão direta desse somatório. O x não alterou o valor aí da fórmula para cada situação. O x só serviu para indicar quantas vezes eu ia somar o 7. De 1 até 3, dá 3 ocorrências, né? 3 valores diferentes. Então, no fundo, isso aí fez com que eu somasse o 7 3 vezes. E aí, a expansão direta é essa. O resultado, o Google já está calculando ali, dá 21, ok. É isso. Não é nenhum absurdo se aparecer um somatório que tem uma fórmula que não usa a variável. Nesse caso, não usa o x. Tudo bem, então você só repete aquela formulazinha para cada valor que você está considerando da variável. Repete ela e soma ela em todas essas, toda essa quantidade de vezes que tiver que somar. Outro exemplo, esse foi um exemplo assim meio
O mais simples que pode acontecer. Aqui já é dos mais complicados que pode acontecer na disciplina, tá? Mas não é nenhum monstro de 7 cabeças, não. Só tem 2 cabeças. É um somatório duplo. Tô brincando. Não é nenhum monstro, não. Então, ele é um somatório duplo. Vamos dar uma analisada nele. Vou aumentar aqui. Ele tem 2 vezes a notação de somatório. Uma com a variável i. Ela vai variar de 1 até 2. Para cada valor de i, é como se isso tudo que está aqui, ó, fosse a fórmula do i. Esse é um somatório que só considerou 2 valores para o i, né? De 1 até 2, só tem os valores 1 e 2. O que você deveria fazer para cada um desses valores é fazer o seguinte: substituir o valor nessa fórmula toda aqui, que, digamos assim, coincidentemente é outro somatório. Aí troca o i por 1, por exemplo, né? Primeiro valor. Isso dá outro somatório. Você calcula esse somatório todinho, guarda esse resultado. Isso seria como se fosse uma célula da tabela, se a gente estivesse fazendo tabela desse jeito aqui. Agora você vai fazer o outro valor de i, que é o 2. Substitui na fórmula. Aqui é que vai aparecer o 2. Isso dá outro somatório, você calcula separadamente, e esse vai ser o conteúdo da outra célula da tabela, se a gente estivesse fazendo assim. Mas dá para calcular esse somatório duplo todo numa tabela só, se você variar tanto o valor de i como o valor de j. Aí você trata esses 2 somatórios como se fosse assim uma coisa só. Eles estão dizendo assim: varie o i de 1 a 2 e o j de 5 a 7. Veja que no segundo somatório tem a variável j. Variar o i de 1 a 2, variar o j de 5 a 7. Você tem que considerar todas as combinações entre esses valores. I1, J5, I1, J6 e I1, J7. I2, J5, I2, J6 e I2, J7. É isso que a gente vai fazer aqui. Você cria uma tabela com uma linha para o I e outra para o J. Aí eu já agrupei aqui, porque eu já sei que no somatório de dentro eu vou ter que repetir, nesse caso, eu vou ter que repetir sempre uma mesma quantidade de vezes, né, que eu vou variar sempre o valor de 5 a 7, tá? Sempre 3 vezes. E eu vou variar o J deixando o I fixo em 1. Então, quando o I é igual a 1, o J pode ter quais valores? 5, 6, 7. Outra possibilidade é quando o I é igual a 2. Lembre-se que o I varia de 1 a 2, só tem essas duas possibilidades. Aí o J também vai variar de 5 a 7. Olha aqui, tá? Então, o J pode ter 5, 6 e 7 quando o I é igual a 2. Então, eu tenho que considerar toda a combinação. Essa situação aqui é diferente dessa, porque aqui eu estou dizendo I igual a 1, J igual a 5. Aqui eu estou dizendo I igual a 2 com J igual a 5. Uma combinação de valores entre eles que é diferente. Tem que ser calculado separadamente. Então, fazendo desse jeito, eu acho que fica mais fácil, mais direto. E aí, como é que você faz? A mesma lógica de antes, só que você vai substituir o I e o J pela fórmula. A fórmula diz J ao quadrado menos I. Coloca até entre parênteses, eu vou manter o parênteses da fórmula. J ao quadrado, isso corresponde a 5 ao quadrado. Eu vou botar esse 2 elevado já. Menos I, o I vale 1 aqui. Fica 5. Espera aí. Pronto. 5 ao quadrado menos I. 5 ao quadrado menos I, porque o J vale 5. Então, o que era J ao quadrado virou 5 ao quadrado. E o I, ele vai fazer menos I, né? O I está valendo 1 aqui. Então, nessa célula, onde tem I, eu troquei por 1. E aqui, J ao quadrado significa, ou vai ser aqui, vai se tornar aqui, 6 ao quadrado.
E o i vale 1. Então, eu coloquei 6 ao quadrado menos 1, que é o valor de i. Aqui vai ser j valendo 7, né? Então, j ao quadrado vai dar 7 ao quadrado menos i, que o i vale 1. Pronto, 7 ao quadrado menos 1. E aqui vai ser semelhante, eu vou até copiar e colar, certo? Porque vai ser j ao quadrado, valendo 5, 6 e 7 de novo. Só que, então aqui j vale 5, eu coloquei 5 ao quadrado, só que é menos i. Nessas células aqui, eu estou considerando em todas elas o i igual a 2, então é menos i, eu vou ter que trocar o i por 2. Olha aqui a fórmula, j ao quadrado menos i, 5 ao quadrado menos 2. Então aqui é 6 ao quadrado menos 2, que é o valor, aqui 2 é o valor de i, né? E aqui 7 é o valor de j, ficou 7 ao quadrado. 2 é o valor de i, então ficou menos 2. Então é isso, gente. Olha o valor das duas variáveis, substitui os dois na fórmula, aí você gera essas várias expressõezinhas aí, e vai dar essa expansão. Caramba, digitar isso aqui com os elevados vai ser um pouquinho trabalhoso. Então vai ser uma expansão formada pelo somatório dessas coisas que estão aqui, certo? Eu acho que eu vou ter dificuldade de simplesmente colar isso aqui. Tentar mais uma vez. Caramba, ficou uma loucura. Ah, tá bom. Os valores estão aí, mas tá uma formatação toda louca. Vou colocar um tamanho aqui que eu acho que vai ficar bom. Não, tamanho 18. E falta colocar o mais aí entre todas essas expressões. Então, esse somatório duplo aí é igual a soma dessas coisas todas aí. Caramba, entendi. Ele estava tentando ajustar o texto, o tamanho do caractere automaticamente. Isso eu não quero que ele faça. Eu quero que ele coloque o tamanho que eu disse, 18. Pronto, deixa em 18. Eu vou colocar só tudo com a cor preta, que ele mudou a cor aqui. Pronto, gente. Então, esse somatório duplo vale isso aí, que é a soma dessas coisas que a gente calculou na tabela todas. Certo? Aí, se você quiser, você trabalha melhor. Essa é a expansão direta. Se você quiser, você vai calcular 5 ao quadrado dá quanto? 25. 6 ao quadrado dá 36. 7 ao quadrado, 49, né? E aí você simplifica isso tudo e calcula o valor final. Não é meu objetivo calcular o valor final, só mostrar a expansão direta. Bem, somatórios muitas vezes são associados a sequências matemáticas, que é um assunto que o livro não apresenta bem. Pelo menos não nesse ponto do capítulo que trata de somatórios. Então, eu vou apresentar aqui rapidamente o que é uma sequência matemática. Até porque a gente acabou de ver conjunto, não é difícil, porque conjunto é uma coleção não ordenada de elementos distintos, ou seja, não tem repetição. Sequência é uma coleção que ela é meio oposta a conjunto, porque ela tem ordem, conjunto não tem. E ela permite repetição. Pode ter, pode não ter. Mas ela permite repetição. Então, é oposto, essas duas características são opostas ao que temos nos conjuntos. Exemplos de sequências são essas aqui. Ó. Tem várias maneiras de representar sequências na matemática, varia de acordo com o livro, etc. Eu vou colocar entre parênteses, porque eu acho melhor, mas o livro não, acho que não coloca esse parêntese aqui.
Então, uma sequência pode ser essa, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Isso aqui é a sequência dos números pares positivos. Eu chamei essa sequência de AN, aí fica o N pequenininho embaixo, vocês vão entender até por quê, parêntese nisso, para dar a entender que esse é o nome, é o rótulo que identifica essa sequência. Criei outra sequência aqui, essa aqui seria uma sequência infinita, né, dos números pares positivos. Eu criei outra sequência aqui, eu queria uma sequência finita. Aí fiquei meio sem ideia e como meu filho está com 6 anos agora, está louco por futebol, aí a gente tem visto muito vídeo de futebol. Então pensei nos anos em que o Brasil ganhou títulos na Copa do Mundo. Aí é uma sequência finita. Tem tem cinco itens nela. A gente vai chamar esses itens de termos ou deixa eu ver qual é o outro nome. Eu acho que é membros. Termos ou elementos. Enfim, eu chamo sempre de termo. Então, os termos dessa sequência são 5. Eu chamei essa sequência de CN, para referir assim a Copa do Mundo, mas é um rótulo ou nome para a sequência arbitrário que eu escolhi. Aí tem lá 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002. E 5 elementos nessa sequência, 5 termos na sequência. É uma sequência, então a ordem importa. Eu coloquei na ordem cronológica. Aqui eu coloquei na ordem crescente dos números pares positivos. Você pode ter sequência de qualquer coisa aí na matemática. A gente vai trabalhar o CPF de uma pessoa que tem ali 11 dígitos como sendo uma sequência, tá? Uma sequência finita. E na matemática se estudam muitas sequências infinitas também. Então tá, como eu falei, eu chamo isso de termos, são os termos de uma sequência. Mas tem outro nomezinho que agora estou em dúvida se é elemento ou se é membro da sequência. E os termos de uma sequência que o rótulo dela é assim, ó, A com um Nzinho pequeno, a gente vai se referir individualmente ao primeiro termo, o segundo termo, trocando esse N pelo número da posição. Então, o A1 é o primeiro termo da sequência, o A2 é o segundo termo dessa sequência, o A3 é o terceiro termo dessa sequência. Um termo qualquer eu posso chamar de termo AI, é o iésimo termo da sequência, onde esse I é um número arbitrário. Se I for igual a 10, isso representa o 10º termo da sequência. Se I for igual a 15, isso representa o 15º termo da sequência. Naquela sequência dos títulos da Copa do Mundo que o Brasil tem, o C1, lembra que eu chamei ela de CN, né? Sequência CN. Então, o C1, o primeiro termo daquela sequência é 1958, o ano do primeiro título de Copa do Mundo do Brasil. Tá? Lembrando que a sequência é essa aqui. Então, esse é o C1, se refere ao primeiro termo. O C2 se refere a qual? Qual valor? Olha para a sequência. Quais valores tem nela? Esse é o primeiro. Segundo, esse é o C2. É o valor 1962. E o C5, que é o quinto termo da sequência. Esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro, esse é o quarto, esse é o quinto. C5 se refere a 2002, foi o quinto e último título do Brasil em Copa do Mundo. Então, C5 vale 2002. Então, isso é para explicar essa notação de sequência, tá? Aí, esse númerozinho que indica a posição do elemento, ele é reduzidozinho, é colocado embaixo, como se fosse o oposto daquele número elevado a. Ele fica embaixo, tá? E aí vai ser comum, até no livro, você ver notações de somatório usando sequência, de certa forma, porque ele vai se referir a uma sequência arbitrária, x, n, y, n. Vai ter somatórios como esses, que diz que o i varia de 1 a 5 e você vai pegar o y com o izinho aí reduzido, né? Isso quer dizer que é o iésimo termo da sequência y. Essa sequência yn, na verdade. Esse é um somatório que diz que esse
que eu vou variar o i de 1 até 5, né, aplicando essa fórmula. Só que essa fórmula só diz o termo da sequência que eu vou pegar. Então, isso aí me diz para pegar o termo y1, é o primeiro termo da sequência yn. O y2 é o segundo termo, o y3, o y4 e o y5. Se você for substituindo os valores de i de 1 a 5 aqui nessa fórmula, você vai trocar y por 1, 2, 3, 4, 5. Isso vai representar o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto termos da sequência yn. Então, isso aqui é precisamente a soma dos 5 primeiros termos daquela sequência. O livro, às vezes, vai falar da soma dos n primeiros termos, e tem até algumas fórmulas, uma formulazinha ou outra lá, de algumas situações, para algumas sequências particulares, que você consegue calcular uma quantidade qualquer de termos. Aí ele coloca um n, para dizer que você diz quantos termos você quer calcular. Quer calcular a soma dos 10 primeiros termos? Então, trate n como sendo igual a 10, isso vai ser o i variando de 1 a 10, é a soma dos 10 primeiros termos da sequência. Se quer calcular 5, troca n por 5, aí isso vira uma fórmula com i variando de 1 a 5, vai representar a soma dos 5 primeiros termos. Só que desse jeito ela está genérica, certo? Soma dos n primeiros termos. É essa. A terceira é a soma de todos os infinitos termos de uma sequência infinita. Você pode colocar assim, o i variando de 1 até infinito, somar todos os termos. E dá para somar todos os termos de uma sequência infinita? Em alguns casos dá. A matemática estuda situações em que é possível você calcular o valor de sequências infinitas, também chamadas de séries infinitas. E existem situações em que o valor dá infinito, o valor cresce infinitamente, então o valor dá infinito. E existem situações que não dá para calcular exatamente, mas dá para dizer assim, que ele não é infinito, alguma coisa assim. A matemática estuda isso também, tá? Mas a gente, nessa disciplina, não vai estudar essas situações, não. Vamos trabalhar com coisa mais simplesinha. O mais complicado que a gente vai trabalhar é isso, o livro trabalha isso. Mas aqui nessa aula eu não vou cobrar muito. Eu vou trabalhar mais mesmo, e até na atividade avaliativa eu cobro assim, ó, com o i variando de um valor até outro valor específico, dado de maneira direta. Tá? Mas esse slide era para mostrar notação de somatório, onde a fórmula simplesmente representa algum termo de uma sequência. Isso aqui é somar os termos da sequência, somar os 5 primeiros termos de uma sequência, por exemplo. Olha aqui um exemplo, sequência de Fibonacci, o Fibonacci, um nome italiano. Veja que é uma sequência que tem repetição, beleza. Sequência pode, conjunto é que não pode ter repetição. A sequência é Fn, aí tem 1, 2, 3, 5, 8. Não é o que eu quero trabalhar, mas eu posso dar assim, uma informação adicional aqui, que cada termo dessa sequência é calculado pela soma dos dois anteriores. Então, 3 mais 5 dá 8. 5 mais 8 dá 13. 8 mais 13 dá 21. Então, você soma 2, obtém o próximo termo. Soma o anterior com o novo, você obtém o próximo, e assim vai. Então, o que é que esse somatório aqui representa, essa notação aqui? I variando de 1 a 3, e a fórmula fala do F maiúsculo, né, de I. Dado que Fn é a sequência de Fibonacci, a sequência que foi informada aí em algum lugar, você vai conseguir calcular isso. Mas a ideia é você pegar essa formulazinha aí, Fi, né? O I está variando de 1, eu não vou usar a tabela dessa vez, eu vou fazer de maneira mais direta, tá bom? É o I variando de 1 a 3, aí você troca o I por 1, 2, 3, nessa formulazinha Fi. Isso representa o primeiro termo da sequência, que vale 1, o segundo, que vale 1 também, e o terceiro termo da sequência, que vale 2. Então, vai ser 1 mais 1 mais 2. Então, fica assim. A expansão direta é essa, tá bom? Vou colocar em negrito, porque sublinhado, quando tem esse númerozinho pequeno, fica ruim.
Mas trocando os valores dá 1 mais 1 mais 2. Um minutinho aqui para fechar a porta, certo? Pronto. Então, isso aí ilustra essa, esse assunto de somatório aplicado em notação de sequência, tá? Sim, o valor desse somatório vai dar 4, mas meu objetivo não é bem o valor, é só entender, né, como monta essa soma aí. Isso aqui é representação dos 3 primeiros termos da sequência de Fibonacci, tá? Aí o livro vai apresentar umas propriedades e a notação que está lá é de sequência, né? Não vou cobrar essas propriedades, mas é legal que vocês entendam, exercita bem o conhecimento. Nessas propriedades, onde tiver C, entenda como um valor constante, que não depende da variável. Então, essa propriedade B, por exemplo, eu acho que é mais fácil. Vai somar com I variando de K até N, esse K pode ser 1, 0, 2, qualquer valor. Com I variando de K até N, ele vai somar uma constante multiplicada por xi, é o iésimo termo da sequência x. Se esse C é uma constante que está multiplicando, você pode tirar ele do somatório, colocar o C aqui à esquerda, fora do somatório, de maneira que você calcula o somatório usando só o xi mesmo, é só somar os termos da sequência, e no final você multiplica todo esse resultado pelo C, ao invés de colocar o C como parte da fórmula, tá? Essa propriedade A aqui diz que se você tiver uma soma de duas coisas, sempre um somatório, pode ser com fórmula qualquer, pode até não ser exatamente uma sequência. Se você tiver uma soma de duas coisas, você pode quebrar isso em dois somatórios, onde aqui a notação é igual, o I vai variar do mesmo jeito, de K a N, ó, dois somatórios. Mas um vai calcular um lado da soma e o outro vai calcular o outro lado. Então ficam dois somatórios assim. Dá igual, dá o mesmo resultado. Você pode fazer isso se quiser. Porque esse aqui diz o seguinte: se você tiver um somatório que aqui tem uma constante, que não depende da variável i, aquela situação que eu fiz lá com o 7, então você só vai ver quantos valores tem de i aqui, e no fundo isso vai virar uma multiplicação da quantidade de valores vezes o c. Por exemplo, só para você entender, se variar de 1 até 3, foi o exemplo que eu dei, né? I variando de 1 a 3 e o C era 7. E variando de 1 a 3 tem 3 valores de I aí. Aí lá deu 3 vezes 7, deu 7 mais 7 mais 7, né? Que dá 3 vezes 7. Veja, se o K for 1 e o N for 3, equivale àquele exemplo que a gente viu. Aí a gente vai fazer N, que é 3, menos K, que é 1, menos 1. 1 menos 1 dá 0, ok? Isso aqui dá 0 dentro do parênteses. E o 3 menos 0 dá 3, aí isso vai dar 3 vezes a constante. Naquele exemplo, a constante é 7, então dá 3 vezes 7. O que eu quero dizer é que essa propriedade aqui poderia ter sido usada para calcular direto aquele exemplo, ia dar certo. Ele ia dizer que aquele somatório com I variando de 1 a 3, com 7 aqui no lugar do C, a propriedade me diz que isso dá igual a 3 vezes o 7. E dá mesmo, porque lá deu 7 mais 7 mais 7. Tá? Então é para casos em que aqui tem uma constante ou qualquer coisa que não dependa do I. E aqui somatório duplo, ele só está mostrando ó, que eu posso trocar a ordem desses somatórios, dá na mesma. Aqui eu estou com I variando de 1 a M e o J de 1 a N. Posso trocar e colocar o J variando de 1 a N primeiro e o I variando de 1 a N. A variação de cada variável fica igual, mas assim, a ordem dos somatórios troca, dá na mesma. Certo? Isso vai mudar só como fica aquela tabela, se é o I que fica na linha de cima e o J na segunda linha, ou vice-versa. Se você fizer do jeito que eu fiz, né, com aquela tabela. Então, isso dá uma geral aí sobre essas propriedades.
Tem um material fala lá de dígitos verificadores, eu vou gravar essa parte separadamente. Vou encerrar essa primeira parte aqui.